Esta mensagem é para as pessoas que têm o meu Pedro. Por favor, deixem-no voltar para casa. Se sabem alguma coisa, se viram alguma coisa, por favor, falem. Em 1998, aconteceu um caso, uma história que acabou chamando bastante atenção, não só do país, mas do mundo, de uma maneira geral, até mesmo porque isso tem a ver com crimes virtuais, né? Um garoto, ele saiu de sua casa com a sua bicicleta, teve ali a sua última conversa com a sua mãe e simplesmente sumiu, sem deixar rastro. Só que meses depois foi encontrado por uma operação policial internacional, né? Uma operação internacional de buscas aí sobre pornografia infantil num site aí obscuro da Deep Web. Então, no meio dessas intrigantes investigações sobre esses sites, né, acabaram encontrando um menino. Nesse vídeo a gente vai conhecer e entender essa história do menino Rui Pedro, né, ele que desapareceu e foi encontrado posteriormente na Deep Web. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O Rui Pedro Teixeira Mendonça, esse é o nome do menino de apenas 11 anos que morava com a sua família em Lousada, em Portugal. No dia 4 de março de 1998, o Rui pegou a sua bicicleta, como de costume, para ir até onde a sua mãe trabalhava, que era um lugar ali próximo mesmo da residência deles, né? A sua mãe, chamada Filomena, estava ali trabalhando, então o intuito do Rui ir até lá era perguntar para ela se ele poderia ir na casa de um amigo, né? Esse amigo era o Afonso Dias, que tinha 21 anos, então já um pouco estranho, né? Uma amizade aí de um homem já de 21 anos com uma criança de 11 anos de idade. Enfim, ele era bem conhecido da família, né, o Afonso, mas mesmo assim dizem que a Filomena tinha conhecido esse rapaz aí por conta de que ele teria ido tirar a habilitação na escola que ela trabalhava e acabou tendo uma amizade com ela e consequentemente também com o filho. A dona Filomena não deixou o Rui ir se encontrar com um amigo e mandou o filho ficar ali do lado de fora, brincando num terreno que tinha ali ao lado. Ela não sabia, mas esse seria os seus últimos momentos, o último momento que ela veria seu filho, enfim, depois do desaparecimento dele. Bom, após brincar aí nesse terreno, o Rui deveria ter ido para a escola, para a aula dele que ele tinha naquele dia, mas o menino não apareceu. Então o seu tutor ali, o professor, por volta das 18 horas, mais no período da tarde, né, quando ele sairia da escola, ele ligou para a mãe do Rui para perguntar por que o menino não teria aparecido na aula, né? E foi nesse momento então que eles deram conta do sumiço do Rui, né? E a partir daí começaram então a procura, né, as buscas pelo menino. Um vizinho próximo até chegou a falar que em torno das 15 horas tinha visto a bicicleta que o Rui costumava usar jogada num canteiro. Inclusive nesse canteiro aí era uma grama mais elevada. A impressão que dava é de que teriam jogado a bicicleta dele ali mesmo para esconder a bicicleta, né, já que a grama era mais alta, não dava para ver direito. Mas enfim, acabaram encontrando e aí começaram então a questionar então alguns suspeitos. As buscas e o suspeito. A polícia foi acionada, buscaram pelo menino ali em torno na parte mais à noite, até que no outro dia deram o menino como desaparecido. A mãe, óbvio, contou para a polícia sobre esse pedido do menino de ir até a casa, né, do Afonso, do seu amigo Afonso, e ela não ter deixado, né? Então óbvio que o Afonso seria um dos suspeitos, e aí pegaram ele e levaram o Afonso para um interrogatório. Ele estava meio estranho, agiu de uma maneira como se estivesse surpreso, disse que não sabia onde o Rui estava e que não o via já fazia um tempo, né? Ele foi confrontado, inclusive, pelo avô do garoto quando ele saiu da delegacia, e nesse momento ele começou a chorar, inclusive, disse que não sabia do paradeiro do Rui, mas que a polícia deveria fechar as fronteiras se quisessem encontrar ele, achar ele. O que é que aconteceu? Se quer encontrar o Pedro, feche as fronteiras. O que dava a entender era que o Afonso realmente sabia de algo a mais que ele não quis
dizer naquele momento, né? Outras crianças que brincavam também foram interrogadas, né? Além de outras testemunhas que disseram também ter visto o Rui no passageiro de um carro que quem estava dirigindo era o Afonso. No mesmo dia, o João André, que era o primo de Rui, ele disse que eles tiveram uma conversa com o Afonso e ele teria convidado os meninos a irem se encontrar com uma puta, só que não deu certo porque a mãe do João ali ficou sabendo, não quis deixar, né? O garoto João também disse que estaria sendo ameaçado por Afonso para não dizer, para não contar nada sobre esse lance aí com a puta. Um pouco mais tarde, a Alcina Dias, que era o nome dessa prostituta, né, no caso, ela foi levada para interrogatório, então, né, também como uma suspeita, e aí ela confirmou que o Afonso teria levado sim o Rui, né, um moleque de 11 anos, para se encontrar com ela e que ele teria pago a Alcina para fazer com o menino, né, e que assim que o Rui desceu do carro, né, ela viu que o menino estava desconfortável ali e parecia estar sendo obrigado a estar lá. E já que ele estava nervoso e chorando, a Alcina então tentou deixar o menino mais calmo, perguntou se a mãe dele sabia onde ele estava, ele disse que não, então ela fingiu, né, foi ali para um quarto ali com o menino e fingiu que teria rolado algo, disse pro Afonso que tinha acontecido algo, mas na verdade não tinha acontecido nada, né. Ela chegou até a perguntar a idade do menino, mas o Afonso não quis dizer e acabou indo embora, né. Depois disso, o Rui nunca mais foi visto. A Deep Web. Até o mês de setembro, a polícia estava fazendo uma investigação ali, buscando por esse tipo de conteúdo em sites, na Deep Web, por exemplo. E aí eles conseguiram recuperar ali, numa operação que eles fizeram, uma operação internacional sobre aí, infantil, eles teriam recuperado então cerca de 750 mil imagens e vídeos, representando aí cerca de 1.260, 1.270 crianças diferentes, em situações obviamente sexuais, e essas imagens estavam em posse ali de um grupo ilegal chamado de The Wonderland Club, e esse grupo então que arquivava e compartilhava esses arquivos ilegais, né? O grupo era tão restrito que para você entrar, você só entraria se fosse convidado e a pessoa já teria que mandar logo de cara cerca de 10 mil arquivos. A polícia conseguiu identificar 16 crianças no meio desse monte de imagens e o Rui estava entre essas crianças. E eles encontraram justamente por conta de uma inteligência, né, um software que reconhecia meio que os traços do garoto, e aí foi reconhecendo, e aí deu que aquele dali poderia ser o Rui. Logo depois eles identificaram ali e realmente era o Rui, né? O pior foi que foi chamado a família para ver ali aquelas fotos, aqueles vídeos, para eles confirmarem se era o menino mesmo, e né, no meio dessas fotos e vídeos tinham ali o que mostrava era o Rui sendo abusado por vários caras. Então você pensa, a família ter que ver isso aí, situação complicada, né? É ele. Tenho certeza. Mamãe sabe. But the things you are about to see, no one has ever prepared for that. Depois disso, muitos já achavam, é claro, que o Rui estava morto, né? Imagina, depois de tudo isso aí, né? Mas apesar das investigações parecerem não andarem, estarem lentas, né? A família ali se sentindo desacolhida mesmo pelas autoridades, é óbvio que eles também não iriam desistir. Então eles contrataram uma equipe de investigação particular, isso em 2006, para tentar encontrar o menino. A prisão. Após aí mais investigações, né, o Afonso ele acabou sendo detido, né? Ele foi acusado e julgado, isso somente em novembro de 2011. A Alcine, né, a prostituta, ela reconheceu o Afonso ali diante das autoridades. Ela ainda disse que queria ter dado seu depoimento aos policiais há anos atrás, mas que não deu, né? Como ela não reconhecia o Afonso ali pelo nome, enfim, ela meio que não pôde ser ouvida, ela não valia muito a palavra dela, né? Vale lembrar que a Alcine ela só apareceu por conta então das investigações da família que o Rui foi atrás, né? E aí em 2012, por falta de provas, o Afonso ainda acabou sendo absolvido no julgamento de primeira instância. Isso fez com que a família do Pedro recorresse ao Supremo Tribunal de Justiça, e em 2014, 13 anos depois do desaparecimento do Rui, ele foi condenado então a 3 anos
por corrupção de menor pelo que aconteceu com a prostituta, por ele ter levado o menino até a prostituta. Porém, ele ficou preso apenas 2 anos e saiu em liberdade por conta de bom comportamento. O Afonso até hoje se diz inocente em relação ao sumiço de Rui. Eu acredito assim, ele pode até ser inocente, mas saber de algo ele sabe também e não quer falar, né? Pegaram leve? A polícia portuguesa demorou muito para começar as investigações, além de diminuir as buscas também por falta de fontes confiáveis, o que deixou a população, de maneira geral, extremamente revoltada, porque foi um caso que tomou uma grande proporção ali no mainstream, né? E aí a galera, óbvio, ficou contra as autoridades. Porém, como chamou muita atenção do público, as autoridades começaram meio que a receber vários telefonemas sobre um possível avistamento do Rui. A família do menino também não estava feliz, né, com a galera responsável pela investigação, já que o Afonso ele teria levado o Rui, né, até essa puta e meio que nem deram muita bola e muita importância para o depoimento dela. Além de um inspetor também ter admitido em julgamento que ele mentiu sobre alguns dados do processo, fora as pistas que não foram investigadas, depoimentos de vizinhos que nem foram ouvidos, falta de averiguar mais ali as coisas do Afonso, o carro do Afonso, de não ligarem para as crianças ali que também disseram ter visto o Afonso abordando o Rui. Então, assim, muitas coisas ligavam o Afonso a esse crime e parece que as autoridades acabaram meio que deixando de lado, né? Além de a irmã do Rui também ter falado que 1 ano antes, né, do que aconteceu, o Afonso teria tirado fotos dela com o irmão. Olha só, um cara já meio estranho já, né? E aí ela mostrou essas fotos no julgamento, parece que não levaram muito em consideração. Tudo isso já levava a crer que o Afonso tinha alguma coisa envolvida ali, alguma coisa errada, enfim. Para piorar, a Filomena ainda disse que foi assediada sexualmente por um dos inspetores do caso. Olha só bagunça, né? Aparições. 1 mês depois do desaparecimento do Rui, né, teria sido registrado uma foto de um jornalista, né, dizendo que ele estaria na Disneyland, lá de Paris, né? Fizeram uma análise, não chegaram a nenhuma conclusão se era mesmo um menino ou não. Já em 2018 fizeram uma gravação de um cara que teria a idade do Rui, que teria traços muito parecidos com um garoto, só que depois foram averiguar e também não chegaram a nenhuma conclusão, e sim de que se tratava de um morador de rua mesmo. Fim do caso para a justiça. Em 2019, a justiça determinou a morte presumida do Rui Pedro, né? Enfim, não acharam o corpo, não acharam nada, mas meio que deram isso como que aconteceu. A Filomena, é claro, não engoliu isso aí, não vai desistir de encontrar o seu filho, né? Depois de toda essa instabilidade do processo judicial e da luta também da dona Filomena, que ainda acredita que o filho Rui possa estar vivo, em 2007 criou uma associação para crianças desaparecidas e uma associação de familiares de crianças portuguesas desaparecidas, né? Esse caso inspirou, inclusive, um longa-metragem chamado de Alice, no ano de 2005, além do filme Sombra, que foi inspirado também pelo caso e que foi lançado em setembro do ano passado, né? Chegará em streaming aqui no Brasil. No aniversário de 16 anos de Rui, a sua mãe escreveu uma carta que foi reportada em rede nacional e no jornal. Em 2020 ela escreveu outra de quando Rui faria então 30 anos, né? Apesar de todo esse esforço, o Rui nunca mais foi encontrado, né? É muito triste essa história, a gente vê uma família tentando entender o que foi que aconteceu com o filho e não conseguindo absolutamente nenhuma resposta, e o principal, né, aquele sentimento de ter sido desamparado pelas autoridades. Enfim, esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu acredito que você gostou, então dá aquela força pra gente, aquela moral, se inscreve no canal se você não tá inscrito, a gente tem 2 vídeos todos os dias aqui, nos dias da semana, tá? Manda a sua ideia de vídeo também lá no meu Instagram, @omarcelomilos, e não esquece de deixar seu like também, que é bem importante pra gente continuar produzindo vídeos aqui na plataforma, tá ok? A gente se vê mais tarde, falou!